A devoção é um caminho para a evolução espiritual? Se for, esse caminho seria universal, acessível a todos os seres? Ou será apenas uma forma de disciplinar e apaziguar aqueles que são inquietos e impetuosos? Mesmo o ato de se apaziguar parece ser apenas uma etapa no processo de evolução. A capacidade e o propósito do ser humano parecem ir muito além. Ao tornar-se devoto, o indivíduo se define, mas esse ato de definição implica a aceitação de princípios estabelecidos por outrem, independentemente de estarem certos ou não. Seguir essas certezas, sem questioná-las, é uma escolha, e muitos a fazem até hoje. Mas questionar o quê? Seria possível alcançar a plenitude espiritual apenas por meio do amor devocional a um ser, repetindo seus cânticos, como ocorre, por exemplo, entre os seguidores de Krishna? Segundo os ensinamentos do movimento Hare Krishna, aquele que canta o mantra Hare Krishna com sinceridade e devoção, pode alcançar a libertação do ciclo de nascimento e morte, o samsara. Os devotos acreditam que o serviço a Krishna é a atividade natural da alma. Quando esta desperta para sua verdadeira identidade, encontra felicidade infinita nesse serviço. Para eles, a alma está temporariamente presa ao mundo material devido ao apego aos desejos e à ignorância espiritual. A prática devocional, especialmente o cântico do mantra com a entrega sincera, permitiria ao indivíduo abandonar os apegos mundanos e desenvolver amor puro por Krishna, alcançando, assim, a libertação e o retorno ao mundo espiritual. O que acontece? Os devotos realmente mudam de vida depois de abraçar a devoção a Krishna? Parece que sim. Krishna resgata muitas consciências do sofrimento e até vidas tortuosas encontram alívio. Isso tem grande valor, mas precisamos questionar. Uma consciência que parou de sofrer e de fazer o mal não significa necessariamente que está fazendo o bem. Deveríamos nos perguntar, isso é de fato um crescimento? Os espíritos que possuem um marco vibratório acima da média e nascem dentro dessa cultura de devoção não acabam ficando limitados? Usando uma metáfora, quem ainda não tem controle pleno sobre direção e velocidade é melhor mantê-lo como passageiro? Mas e se, nesse meio, alguém for habilidoso o suficiente para pilotar até um carro de Fórmula 1? Seria correto mantê-lo eternamente como passageiro? Qual seria então a justificativa para isso? Segurança. Precisamos questionar. Segurança para quem, cara pálida? Mas como assim? Se sou devoto e sigo fielmente tudo o que é necessário dentro do caminho da devoção, o que mais eu poderia querer? Para estimular essa reflexão, selecionamos pequenos textos de alguns pensadores que abordam o crescimento por meio do esforço, do autoconhecimento e da disciplina mental, sem a necessidade de crença ou devoção. Pensamento crítico de Immanuel Kant. Uso da razão e aceitação da incerteza como motores da evolução intelectual. O intelecto humano é medido pela capacidade de colecionar incertezas. Ou seja, crescer espiritualmente exige abandonar verdades fixas e explorar o desconhecido. Observação de si, disciplina mental e quebra de automatismos. A maioria das pessoas vive no piloto automático. O verdadeiro crescimento exige esforço consciente. Trecho do Kalama Sutta. Não acredite em algo simplesmente porque foi dito por uma autoridade, tradição ou porque está escrito em textos sagrados. Não aceite algo apenas porque foi repetido muitas vezes ou porque faz parte de sua cultura. Em vez disso, experimente e veja por si mesmo. Se um ensinamento leva ao bem-estar, à compaixão e à sabedoria, então siga-o. Caso contrário, abandone-o. Siddhartha Gautama Buda ensina que o questionamento e a experiência direta são fundamentais para o crescimento espiritual. Ele não deseja que as pessoas o sigam cegamente, mas que testem os ensinamentos e adotem apenas aquilo que for realmente benéfico em suas vidas. Nietzsche. O perspectivismo de Nietzsche é a ideia de que não existe uma única verdade objetiva, mas diferentes perspectivas sobre a realidade. Isso não significa que todas as opiniões sejam igualmente válidas,
mas sim que nossa compreensão do mundo sempre dependerá de nossos valores, experiências e interpretações. O que isso significa na prática? Pratique a dúvida sobre tudo o que você acredita, especialmente sobre suas próprias certezas. Pergunte-se: por que penso assim? Quem me ensinou isso? Existem outras formas de ver essa questão. Criação de novos valores. Ao perceber que os valores sociais são construções históricas, Nietzsche incentiva a criação de princípios próprios para a vida. Transcender o homem comum, tornar-se o super-homem. O super-homem é aquele que dá sentido à sua própria existência, sem depender de moralidades impostas. Para isso, desenvolva seu potencial ao máximo. Desafie limites. Não busque validação externa. Nietzsche sugere que devemos encarar a vida como algo a ser moldado, e não como algo fixo. Destruição de ídolos e autoridades. Questione figuras de poder e conceitos absolutos como verdade, moral, bem e mal. Exemplo: você segue uma regra porque realmente acredita nela ou porque foi ensinado a obedecer? Nietzsche propõe um caminho de crescimento espiritual sem dogmas, baseado na força de vontade, no questionamento profundo e na autossuperação constante. Ele não busca uma iluminação, mas sim um indivíduo forte, autônomo e criativo. As práticas não devocionais enfatizam autonomia, razão, esforço e crescimento pelo conhecimento. A prática de Krishna sugere que a fé e a repetição de um mantra são suficientes para evoluir. Os estudos das obras de Kant, Buda e Nietzsche indicam que, para eles, a evolução do ser humano vem da consciência crítica e da superação pessoal, e não da crença cega. Se em algum momento da história, cantar foi suficiente para algumas consciências alcançarem a iluminação, hoje precisamos repensar e ir além da devoção, explorando novas formas de crescimento que envolvem senso crítico, razão filosófica, experiências e autodomínio. Aceitar a incerteza, como Kant propõe, nos faz crescer intelectualmente e espiritualmente. Buda ensina que o questionamento e a experiência direta são essenciais para o crescimento espiritual. Nietzsche ensina que devemos criar nossos próprios valores, em vez de seguir doutrinas cegamente. Mas alguém pode perguntar: quem são Nietzsche, Buda e Kant diante de Krishna? Para refletirmos mais, recorremos a uma cena de um filme. Mitranger, por que o pequeno? Eu não sei. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Porque Bilbo Bolseiro? Talvez seja porque eu tenho medo. E ele me dá coragem. Não tenha medo, Mitranger. Não está sozinho. Aiboy Ilia Liahon. Intolidon. Um ser que deseja ser adorado e necessita de seguidores devocionais é um ser evoluído ou um ser necessitado?